Se você tivesse dito não naquele dia, talvez não estivesse exausto agora. Se tivesse dito não naquela mensagem, talvez não estivesse com o peito apertado. Se tivesse dito não àquela obrigação que nunca foi sua, talvez não estivesse sentindo esse cansaço que não passa nem depois de dormir. A verdade brutal é esta: muita gente não adoece por excesso de trabalho, de responsabilidades ou de problemas, mas por excesso de sims, dados com medo, culpa ou necessidade de aprovação. O não é uma palavra curta, simples, mas carregada de um poder que assusta. Ele assusta porque corta expectativas, frustra vontades alheias, quebra imagens idealizadas e, acima de tudo, revela algo que a maioria tenta esconder a vida inteira: limites. E o mundo odeia limites. O mundo quer acesso total a você, quer sua atenção, sua energia, seu tempo, sua paciência, sua saúde emocional. E quanto mais você se cala, quanto mais engole, quanto mais cede, mais o mundo entende que pode ir além. O primeiro não que você não diz é o começo silencioso do seu adoecimento. Desde cedo, somos treinados para agradar. Crianças boazinhas não respondem, não questionam, não frustram adultos. Adolescentes exemplares não criam conflitos, não dizem o que pensam, não colocam limites. Adultos bem-sucedidos estão sempre disponíveis, sempre solícitos, sempre prontos a sacrificar o próprio bem-estar para manter uma imagem de competência, bondade ou maturidade. O problema é que ninguém ensina o custo disso. Ninguém avisa que cada sim dado contra a própria vontade vira um peso acumulado no corpo e na mente. Ninguém diz que o estresse crônico, a ansiedade constante e a sensação de vazio muitas vezes não vêm de traumas gigantes ou tragédias explícitas, mas da rotina diária de se anular para não decepcionar. O corpo percebe o que a boca cala. A mente registra o que o comportamento repete. E, pouco a pouco, você começa a viver uma vida que não é exatamente sua, mas uma adaptação permanente às expectativas alheias. Essa adaptação silenciosa é quase imperceptível no início. Ela começa com pequenas concessões, favores feitos por educação, silêncios mantidos para evitar desconfortos, opiniões engolidas para não parecer difícil. Com o tempo, o que era exceção vira regra, e o que era escolha vira obrigação. Você passa a reagir mais do que agir, a responder mais do que decidir. Sua identidade vai sendo moldada não pelo que você deseja, mas pelo que esperam de você. E quanto mais você se adapta, mais distante fica de si mesmo, até o ponto em que já não sabe diferenciar o que é vontade própria e o que é apenas hábito de agradar. O mais cruel desse processo é que ele costuma ser aplaudido. Pessoas que se anulam recebem elogios por serem fortes, responsáveis, maduras. Poucos percebem que, por trás dessa imagem funcional, existe alguém cansado, frustrado, emocionalmente sobrecarregado. O esgotamento não surge de repente. Ele se infiltra devagar, se manifesta em irritação constante, em falta de entusiasmo, em uma sensação persistente de estar vivendo no modo automático. A mente tenta avisar, o corpo tenta alertar, mas o condicionamento é mais forte. Continuar, aguentar, ceder, e assim, dia após dia, você vai se afastando da própria essência. Não porque alguém te obrigou explicitamente, mas porque foi ensinado que existir plenamente, com limites e vontades próprias, era inconveniente demais. O não é agressão, não é egoísmo, não é falta de empatia. O não é um limite emocional. E limites emocionais são tão essenciais quanto limites físicos. Imagine alguém que invade sua casa sem pedir permissão, mexe em suas coisas,
Decide o que você deve fazer, comer ou vestir. Isso seria um abuso evidente. Mas quando alguém invade sua agenda, sua energia, sua paz, sua saúde mental, isso costuma ser normalizado. Dizem que é assim mesmo, que faz parte da vida adulta, que você precisa aguentar, que reclamar é fraqueza. Só que o preço dessa tolerância cega aparece mais cedo ou mais tarde. Aparece em crises de ansiedade sem motivo aparente, em explosões de raiva desproporcionais, em uma tristeza constante que você não consegue explicar. O não é o freio de emergência antes do colapso. Ele surge como um ato de proteção, ainda que muitas vezes seja tratado como afronta. Quem não está acostumado a ouvir limites costuma reagir mal quando eles finalmente aparecem. Há estranhamento, resistência, tentativas de culpa e manipulação. Ainda assim, o não continua sendo necessário, porque ele marca a linha invisível entre o que você pode suportar e o que começa a te adoecer. Ignorar essa linha é caminhar lentamente em direção ao esgotamento. A ausência de limites não é sinal de força, mas de desgaste silencioso. Quando você permite que invadam seus espaços emocionais repetidamente, seu corpo entra em estado constante de alerta, como se nunca estivesse seguro. A mente se sobrecarrega tentando administrar demandas que não são suas. Com o tempo, isso se traduz em sintomas físicos, noites mal dormidas, irritabilidade e sensação de sufocamento. O não interrompe esse ciclo. Ele devolve o controle, restaura o equilíbrio e lembra que preservar sua saúde mental não é luxo, é necessidade. Muita gente não diz não porque confunde valor pessoal com utilidade. Acredita, mesmo sem perceber, que só será amado, respeitado ou aceito se estiver sempre disponível, sempre ajudando, sempre cedendo. O medo de perder vínculos mantém pessoas presas a relações abusivas, ambientes tóxicos e demandas irreais. O não ameaça essa falsa segurança. Dizer não é correr o risco de ser mal interpretado, criticado, rejeitado. E é exatamente por isso que ele é tão poderoso. Porque ele revela quem realmente respeita você e quem só se beneficiava da sua ausência de limites. Quando você começa a dizer não, algumas pessoas se afastam, se irritam, mudam o tom. Isso dói, mas também esclarece. O não funciona como um filtro emocional. Ele separa relações saudáveis de relações parasitárias. Existe um cansaço que não é físico. É o cansaço de explicar demais, de se justificar o tempo todo, de carregar culpas que não são suas. Esse cansaço nasce da incapacidade de dizer não sem pedir desculpas por existir. A pessoa que não sabe negar passa a viver em estado de alerta constante, antecipando demandas, prevendo conflitos, tentando agradar antes mesmo que alguém peça algo. A mente nunca descansa. Está sempre ocupada com o que o outro vai pensar, sentir ou dizer. O não interrompe esse ciclo. Ele devolve o foco para dentro. Ele diz, ainda que em silêncio, eu também importo. E essa simples afirmação tem um impacto profundo na saúde mental. Dizer não é um ato de autorrespeito. E autorrespeito não nasce do nada. Ele é construído quando você começa a reconhecer seus próprios limites emocionais, físicos e psicológicos. Limite não é fraqueza, é consciência. Quem não reconhece limites se quebra. Quem não estabelece limites se perde. O não precisa ser rude, mas precisa ser firme. Um não, dito com clareza, evita ressentimentos futuros. Um sim, dito com raiva, vira veneno.
Muitas relações se deterioram não porque alguém disse não, mas porque alguém disse sim, querendo dizer não, e passou a cobrar isso depois, em forma de mágoa, ironia ou distanciamento emocional. A saúde mental não é só ausência de transtornos, é presença de limites. É a capacidade de escolher onde você coloca sua energia. É saber que você não precisa estar disponível o tempo todo, que não precisa resolver tudo, que não precisa carregar o mundo nas costas para provar valor. O não protege sua saúde mental porque impede a sobrecarga constante. Ele impede que você viva em função das urgências dos outros, enquanto suas próprias necessidades ficam sempre para depois. E o depois quase nunca chega. Quem vive dizendo sim, adia a própria vida indefinidamente. Existe também o não interno, talvez o mais difícil de todos. O não para a autocrítica excessiva, para a comparação constante, para a necessidade de perfeição. Muitas pessoas se esgotam tentando ser tudo para todos, mas também tentando ser impecáveis o tempo todo. Dizem sim para padrões irreais, para cobranças internas desumanas, para uma voz interior que nunca se satisfaz. Aprender a dizer não para si mesmo, para expectativas irreais e autocobranças cruéis, é um passo essencial para a saúde mental. É entender que você não precisa merecer descanso, não precisa justificar falhas, não precisa ser produtivo o tempo todo para ter valor. O medo do não é, no fundo, o medo do conflito. Mas evitar conflitos não elimina tensões, apenas as empurra para dentro. E conflitos internos prolongados adoecem mais do que discussões honestas. Um não, dito no momento certo, evita anos de desgaste emocional. Ele evita relações baseadas em sacrifício unilateral. Ele impede que você se transforme em alguém amargo, cansado e desconectado de si mesmo. O não destrói relações verdadeiras. Ele fortalece as que são saudáveis e expõe as que nunca foram. Quando você começa a dizer não, algo muda no seu corpo. A respiração fica mais profunda. A tensão diminui. A sensação de estar sempre devendo algo ao mundo começa a desaparecer. Isso não acontece de uma vez, mas acontece. O não devolve autonomia. Ele lembra que sua vida não é um serviço de atendimento 24 horas, que seu tempo é finito, que sua energia é limitada, e que respeitar esses limites não é egoísmo, é sobrevivência emocional. O mundo vai continuar pedindo, as pessoas vão continuar exigindo, as expectativas não vão desaparecer. A diferença é que quando você aprende a dizer não, você deixa de ser refém dessas demandas. Você passa a escolher, e escolher é um ato de poder. Um poder silencioso, muitas vezes invisível, mas profundamente transformador. O não grita, não humilha, não agride. Ele apenas se posiciona. E esse posicionamento muda tudo. No fim, a pergunta não é quantas pessoas você conseguiu agradar, quantas demandas atendeu ou quantas vezes se sacrificou. A pergunta é: quanto de você sobrou depois de tudo isso? O não existe para que sobre algo, para que sobre saúde mental, identidade, paz interior. Para que você não chegue ao fim exausto, ressentido e vazio, se perguntando onde foi que se perdeu. Dizer não é dizer sim para si mesmo. E em um mundo que lucra com sua exaustão emocional, isso é um ato radical de lucidez, coragem e autocuidado. Se esse vídeo fez sentido para você, pare por um instante e se pergunte: quantos sims você deu hoje contra a própria vontade? Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like precioso e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender a dizer não sem culpa. Muito obrigado pelo seu apoio. E até o próximo vídeo.